Fala, galera. Vocês conseguem imaginar uma cobra de 8 metros de comprimento seguindo seu caminhão por 200 quilômetros? E se eu disser que ela não estava me caçando, mas sim pedindo uma ajuda que mudou minha vida para sempre? A história que vou contar hoje aconteceu comigo há 4 meses e ainda me dá arrepios quando lembro. Meu nome é João Estradeiro, 56 anos de estrada, e essa foi a experiência mais perturbadora e ao mesmo tempo mais tocante que já vivi com um réptil gigante. E olha que eu já vi cobras grandes na estrada, mas uma sucuri dessa proporção seguindo meu caminhão por horas? Nunca. Se vocês querem saber como termino sendo escoltado por uma das maiores serpentes do Brasil, se inscrevam no canal agora e deixem aquele like maroto. E comentem aí. Vocês já se sentiram perseguidos por algum animal na estrada? Quero saber suas histórias. Era uma quinta-feira, 18 de maio, por volta das 15h30. Eu estava fazendo a rota Cuiabá-Porto Velho, transportando equipamentos de mineração para uma empresa em Rondônia. Era época de seca no Pantanal, mas ainda havia muita umidade no ar e bastante vida selvagem ativa durante o dia. Estava na BR-364, numa região conhecida por ter muitos rios e córregos, ideal para a fauna aquática. Quem conhece essa rota sabe, é comum ver jacarés, capivaras e até cobras atravessando a estrada, especialmente nos trechos próximos às áreas alagadiças. Tinha acabado de passar pela cidade de Cáceres quando vi algo na estrada que me fez reduzir a velocidade instintivamente. À frente, ocupando quase toda a largura da pista, havia uma cobra. Mas não era uma cobra qualquer, era uma sucuri gigantesca. Pessoal, quando falo gigantesca é porque realmente era impressionante. Tinha pelo menos 8 metros de comprimento e a grossura de um pneu de caminhão. Estava atravessando lentamente a rodovia, vinda de um córrego do lado esquerdo, em direção a uma mata mais densa do lado direito. Se vocês estão sentindo aquele friozinho só de imaginar uma cobra dessa proporção, deixem seu like agora mesmo e ativem as notificações porque essa história tem reviravoltas que vocês não vão querer perder. Parei o caminhão a uma distância segura e esperei. Não ia tentar passar por cima nem buzinar para apressá-la. Respeito os animais selvagens, e uma sucuri desse tamanho merece todo o cuidado do mundo. A cobra continuou sua travessia lentamente, como fazem todas as sucuris. Não demonstrou pressa nem pareceu se incomodar com a presença do caminhão. Apenas seguiu seu ritmo natural, deslizando sobre o asfalto quente com movimentos hipnotizantes. O que mais me impressionou foi o padrão da pele dela. Manchas escuras perfeitamente distribuídas sobre um fundo marrom dourado, brilhando ao sol da tarde. Era realmente um espécime magnífico da fauna brasileira. Quando ela terminou a travessia e desapareceu na mata do lado direito, aguardei mais alguns minutos para ter certeza de que tinha passado completamente e então retomei a viagem. Que cobra impressionante, pensei comigo mesmo, acelerando suavemente. Mas essa não seria minha última interação com ela. Cerca de 30 quilômetros à frente, numa região de curvas suaves próxima a outro córrego, vi algo que me fez questionar se estava sonhando. A mesma sucuri estava novamente na estrada. Não podia ser a mesma cobra. Era impossível. Uma sucuri não consegue se locomover 30 quilômetros em 20 minutos, especialmente passando por mata fechada. Devia ser outra, similar. Mas quando me aproximei, reconheci um detalhe específico que tinha notado na primeira. Uma cicatriz clara no meio do corpo, como se tivesse sido ferida e curado há algum tempo. Era a mesma cobra. Como ela chegou aqui antes de mim? Murmurei, parando o caminhão novamente. Dessa vez a sucuri não estava atravessando a estrada. Estava posicionada paralela à pista, do lado esquerdo, como se estivesse esperando. Quando meu caminhão parou, ela virou a cabeça na minha direção. Não de forma agressiva, mas como se estivesse me reconhecendo. Ficamos assim por uns 5 minutos, eu dentro da cabine, ela na beira da estrada, nos observando mutuamente. Então, ela começou a se mover novamente, mas não atravessou a pista. Começou a deslizar paralelamente à estrada, na mesma direção que eu estava seguindo. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Uma cobra não segue caminhão. Retomei a viagem devagar, observando pelos retrovisores. A sucuri continuava se movendo junto à estrada,
mantendo mais ou menos a mesma velocidade que eu. Após uns 10 quilômetros de viagem compartilhada, ela desapareceu novamente na mata. Deve ter sido coincidência. Tentei me convencer, mas no fundo, sabia que havia algo estranho acontecendo. Pessoal, se vocês acham que essa história já estava estranha, apertem o like porque ela vai ficar muito mais bizarra. Mais 40 quilômetros à frente, próximo à cidade de Pontes e Lacerda, aconteceu algo que me fez ter certeza de que não era coincidência. Parei num posto de combustível para abastecer e usar o banheiro. Era um posto pequeno, com apenas 2 bombas, frequentado principalmente por caminhoneiros que fazem a rota para Rondônia. Enquanto o frentista abastecia o caminhão, fui ao banheiro. Quando voltei, o rapaz estava com uma expressão estranha no rosto. "Seu João", disse ele, "tem uma cobra gigante ali perto do seu caminhão." "Como assim cobra gigante?" "Uma sucuri enorme. Está ali nos fundos do posto, próxima onde seu caminhão está estacionado." Caminhei até lá e não acreditei no que vi. Era ela novamente. A mesma sucuri, com a mesma cicatriz, descansando na sombra a uns 20 metros do meu caminhão. "Moço", disse para o frentista, "essa cobra estava aqui quando eu cheguei?" "Não, senhor. Ela apareceu depois que o senhor estacionou. Veio da mata e se posicionou ali. A situação estava ficando além da minha compreensão. Como uma sucuri conseguia chegar nos locais antes de mim? E por que parecia estar me seguindo? Ela já fez alguma coisa agressiva?" perguntei. "Não, senhor. Está só ali, descansando. Mas é impressionante o tamanho dela." Paguei o combustível e me preparei para sair. Quando liguei o motor do caminhão, a sucuri levantou a cabeça, como se estivesse prestando atenção no som. Saí do posto devagar, observando pelos retrovisores. A cobra ficou parada por uns minutos. Depois, começou a se mover novamente na mesma direção da estrada. "Isso não é normal", falei alto, sozinho na cabine. "Cobra não segue caminhão. Tem alguma coisa acontecendo aqui." Durante os próximos 50 quilômetros, eu alternava entre vê-la e não vê-la. Às vezes, aparecia na beira da estrada, sempre do lado esquerdo, sempre se movendo na mesma direção que eu. Outras vezes, desaparecia completamente por longos trechos. Quando chegou o final da tarde, próximo à cidade de Vilhena, resolvi parar num restaurante para jantar e tentar entender o que estava acontecendo. Era um restaurante grande, especializado em atender caminhoneiros, com estacionamento amplo e área de descanso. Estacionei numa vaga afastada e fui jantar. Durante o jantar, conversei com outros colegas que estavam por lá. "Pessoal, alguém já viu uma sucuri gigante seguindo o caminhão?" "Como assim seguindo?" perguntou um caminhoneiro do Mato Grosso. "Exatamente isso. Uma cobra de uns 8 metros que aparece sempre próxima à minha rota." "João, você não bebeu alguma coisa estranha, né?" brincou o outro. "Estou falando sério. Ela apareceu 3 vezes hoje em pontos diferentes da estrada." "Cara, sucuri não segue ninguém. Elas são animais de emboscada. Ficam paradas esperando presa." "Pois é, eu sei disso. Por isso estou achando estranho." Um caminhoneiro mais velho, seu Antônio, que devia ter uns 65 anos, se aproximou da conversa. "João, permite uma pergunta? Você está transportando o quê?" "Equipamentos de mineração, máquinas pesadas." "E passou por algum lugar com muito movimento de obra recentemente?" "Passei sim. Saí de Cuiabá, onde tem várias mineradoras operando." Seu Antônio ficou pensativo. "Sabe, já ouvi histórias de animais que seguem veículos quando há alguma perturbação no território deles, especialmente quando envolvem águas." "Como assim?" "Se estão mexendo no leito de rios, desviando córregos, isso afeta toda a fauna aquática. Sucuris dependem muito da água." "Você acha que ela está seguindo meu caminhão por causa disso?" "Não sei, mas já vi animais fazerem coisas estranhas quando perdem território." A conversa me deixou pensativo. Fazia sentido. Se houvesse obras afetando o habitat dela, talvez ela estivesse associando meu caminhão, que transportava equipamentos de mineração, com a alteração do ambiente. Terminei o jantar e voltei ao estacionamento. Era quase 20 horas. Já estava escurecendo. E lá estava ela novamente. A sucuri estava posicionada a uns 30 metros do meu caminhão, descansando próxima a uma árvore. Quando me viu se aproximando, levantou a cabeça e me observou. "E aí, gatinha?" falei baixinho. "O que você quer comigo?" Como resposta, ela começou a se mover. Mas não na direção oposta, como seria esperado. Começou a se mover na direção do caminhão.
Meu coração acelerou. Uma sucuri de 8 metros se aproximando não é brincadeira. Fiquei parado, sem fazer movimentos bruscos. Ela parou a uns 10 metros de distância e ficou me observando. Podia ver os olhos dela brilhando na luz do poste do estacionamento. Foi então que percebi algo que mudou minha compreensão de toda a situação. A sucuri não estava sozinha. Gente, se vocês estão tensos acompanhando esse encontro, deixem seus comentários. E compartilhem este vídeo, porque a descoberta que fiz naquele estacionamento vai explicar todo o mistério. Observando melhor na penumbra do entardecer, consegui distinguir que havia algo próximo à cobra, algo menor, mas que se movia junto com ela. Era um filhote. Na verdade, quando meus olhos se acostumaram melhor com a pouca luz, percebi que não era apenas um filhote. Eram vários, pequenas sucuris de cerca de 1 metro cada, seguindo a mãe. A sucuri gigante não estava me seguindo por territorialidade ou agressividade. Ela estava me seguindo porque associou meu caminhão a algum tipo de proteção ou recurso necessário para ela e sua prole. Meu Deus, sussurrei, você é uma mãe. Como se tivesse entendido, a sucuri fez um movimento com a cabeça que interpretei como confirmação. Fiquei ali observando por mais alguns minutos. Os filhotes se mantinham sempre próximos à mãe, claramente dependentes dela para a sobrevivência. Foi quando comecei a entender a situação real. Se havia obras alterando o ambiente aquático da região, uma mãe sucuri com filhotes pequenos estaria em grande dificuldade para encontrar território adequado. Você está procurando um novo lar para seus bebês, falei baixinho. A sucuri permaneceu imóvel, me observando, como se estivesse avaliando se eu representava ameaça ou ajuda. Retornei lentamente ao caminhão, sem movimentos bruscos. Quando liguei o motor, ela não se afastou. Pelo contrário, começou a se posicionar para acompanhar novamente. Entendi que a viagem para Porto Velho seria diferente do que imaginava. Eu não estava apenas transportando equipamentos de mineração. Estava sendo escoltado por uma família de sucuris que precisava de ajuda. Pessoal, quando compreendi que estava sendo seguido por uma mãe sucuri com filhotes, tudo mudou. Não era mais uma situação estranha ou assustadora. Era uma família de animais selvagens que, por algum motivo, havia me escolhido como guia ou proteção. Deixem seu like e se inscrevam porque o que aconteceu durante nossa viagem em família foi extraordinário. Saí do restaurante sabendo que tinha companhia para os próximos quilômetros. Durante a primeira hora de viagem noturna, não consegui ver a sucuri pelos retrovisores por causa da escuridão, mas tinha certeza de que ela estava por ali. A confirmação veio quando parei para descansar num posto 24 horas próximo à fronteira com Rondônia. Era por volta das 22h30, movimento baixo, apenas alguns caminhoneiros fazendo parada noturna. Assim que estacionei, ela apareceu. A sucuri se posicionou na área iluminada do posto, próxima ao meu caminhão, mas mantendo distância dos outros veículos. Os filhotes ficaram bem próximos a ela, claramente assustados com as luzes e os sons do posto. O frentista que veio me atender ficou paralisado quando viu a família de cobras. Meu Deus, Senhor, tem uma cobra gigante ali. Eu sei, respondi calmamente. Ela está me seguindo a 200 quilômetros. Como assim seguindo? É uma longa história. Pode abastecer o caminhão? Elas não vão atacar ninguém. Senhor, como você sabe que elas não vão atacar? Porque se quisessem, já teriam feito isso há muito tempo. A rapaz abasteceu o caminhão, mantendo distância máxima da sucuri, que permaneceu imóvel durante todo o processo. Era como se ela entendesse que aquilo era necessário para continuarmos a viagem. Após o abastecimento, fui ao banheiro e comprei algumas coisas na loja de conveniência. Quando voltei, encontrei uma pequena multidão observando a família de sucuris de longe. É do senhor essas cobras? Perguntou um caminhoneiro. Não são minhas. Elas que me adotaram. Como assim adotaram? Começaram a me seguir durante a viagem. Acho que estão precisando de ajuda. Um dos espectadores era veterinário de animais silvestres que estava viajando de carro particular. Ele se aproximou com interesse. Senhor, sou veterinário. Posso observar os animais? Claro, doutor, mas mantenha distância. Não sei como ela reage a estranhos. O veterinário, Dr. Marcos, observou a família por alguns minutos com binóculos. Interessante. A fêmea aparenta estar saudável, mas estressada. Os filhotes são muito novos, provavelmente nasceram há poucas semanas.
Por que ela estaria me seguindo? Sucuris são animais muito ligados a território aquático. Se houve alteração no ambiente delas, ela pode estar procurando novo habitat adequado para os filhotes. E por que seguir meu caminhão especificamente? Talvez associe seu veículo com a rota para a água limpa. Animais são mais inteligentes do que imaginamos. A informação do Dr. Marcos confirmava minha suspeita. As obras de mineração na região de Cuiabá provavelmente haviam afetado o habitat da família, e ela estava usando meu caminhão como guia para encontrar novo território. Doutor, é seguro continuar viagem com elas me seguindo? Desde que mantenha distância e não tente interagir diretamente, acredito que sim. Sucuris não são agressivas por natureza, apenas quando se sentem ameaçadas. E os filhotes? Esse é o ponto crucial. Se a mãe está movendo filhotes tão novos, é porque o território original se tornou inabitável. Ela está desesperada para encontrar local seguro. A conversa com o Dr. Marcos mudou minha perspectiva sobre a situação. Eu não estava sendo seguido aleatoriamente. Estava ajudando uma mãe desesperada a encontrar novo lar para seus bebês. Dr. Marcos, existe algum lugar adequado para sucuris na rota para Porto Velho? Sim, há várias áreas de preservação com rios e lagos ideais para a espécie, especialmente próximo ao Rio Madeira. Então nossa viagem tem um destino específico. Parece que sim. Gente, se vocês estão se emocionando com essa história de maternidade animal, deixem seus comentários contando se já ajudaram algum animal em dificuldade. Quando me preparei para sair do posto, Dr. Marcos me deu seu cartão. Qualquer emergência me liga. Vou acompanhar o caso à distância. Obrigado, doutor. Liguei o motor e, como esperado, a sucuri começou a se mover para acompanhar. Desta vez, consegui observar melhor através dos retrovisores como ela se locomovia com os filhotes. Os pequenos seguiam a mãe em fila indiana, mantendo sempre contato físico com ela ou entre eles. Era um comportamento de proteção típico de animais jovens. A viagem noturna foi fascinante. A cada parada que eu fazia, seja por cansaço, para verificar a carga ou usar banheiro, a família aparecia e se posicionava próxima ao caminhão. Era como se tivéssemos estabelecido uma parceria tácita. Eu fornecia a rota e a proteção que um caminhão grande oferece, e elas me davam uma experiência única de convivência com fauna selvagem. Por volta das 3h da manhã, próximo a Ariquemes, fiz uma parada mais longa para descansar. Estacionei num posto com área de descanso para caminhoneiros. A sucuri se posicionou próxima ao caminhão, mas desta vez os filhotes pareciam mais ativos. Observei que eles estavam se afastando um pouco da mãe, explorando o ambiente próximo. Eles estão ficando mais confiantes, pensei. Foi quando percebi que um dos filhotes estava se dirigindo na direção de uma poça d'água próxima ao posto. A mãe imediatamente foi atrás, mas de forma calma, não desesperada. Eles estão com sede, compreendi. A família passou cerca de 20 minutos próxima à poça d'água. A mãe bebia primeiro, depois permitia que os filhotes se aproximassem. Era um ritual de proteção e cuidado maternal impressionante. Após saciarem a sede, eles retornaram para a posição próxima ao caminhão. A mãe se posicionou de forma que conseguia observar tanto os filhotes quanto o meu caminhão. Ela está de guarda, percebi, protegendo a família e mantendo nosso acordo de viagem. Dormi algumas horas na boleia, sempre de orelha atenta a qualquer movimento suspeito. Não que desconfiasse da sucuri, mas porque outros animais ou pessoas poderiam se aproximar sem ela perceber. Quando acordei, às 6h da manhã, a família continuava ali. Os filhotes estavam mais ativos com a luz do dia, movendo-se em pequenos círculos ao redor da mãe. Tomei café no posto e me preparei para a etapa final da viagem até Porto Velho. Restavam cerca de 150 quilômetros. Última etapa, pessoal. Falei baixinho na direção da família. Vamos encontrar um lar adequado para vocês. A sucuri levantou a cabeça quando ouvi minha voz, como se entendesse que estava sendo incluída na conversa. Durante essa etapa final, o comportamento da família mudou novamente. A mãe parecia mais inquieta, mais atenta ao ambiente. Os filhotes ficavam mais próximos dela, como se sentissem a ansiedade materna. Ela sabe que estamos chegando ao destino, percebi. Quando entramos na região metropolitana de Porto Velho, a sucuri ficou visivelmente agitada. Era uma área com muito movimento de veículos, barulho,
Presença humana intensa. Ela não gosta de cidade, observei. Felizmente, meu destino era um depósito nos arredores da cidade, próximo ao Rio Madeira, uma área menos urbanizada, com mais vegetação. Quando cheguei ao depósito para entregar a carga, a sucuri parou de me seguir. Ela se posicionou na borda de uma mata próxima e ficou observando. Era como se estivesse avaliando se aquele poderia ser o território adequado que procurava. Descarreguei os equipamentos sob a supervisão do responsável pelo depósito, um senhor de uns 60 anos, chamado Seu Roberto. João, tem uma cobra gigante ali na mata observando vocês. Ele me alertou. Eu sei, Seu Roberto. Ela me seguiu desde Cuiabá. Como assim seguiu? Contei resumidamente a história para ele. Seu Roberto, que havia trabalhado muitos anos na região amazônica, não pareceu muito surpreso. Essa região aqui é ideal para sucuris. Tem o Rio Madeira, vários igarapés, mata preservada. Se ela estava procurando território novo, achou o lugar certo. Então ela pode ficar aqui? Claro. Inclusive é bom ter sucuris na região. Elas controlam a população de outros animais e não incomodam humanos. Após terminar a descarga, me aproximei da borda da mata onde a família estava posicionada. Mantive distância segura, mas queria de alguma forma me despedir deles. A sucuri me observou por alguns minutos. Então fez algo que me arrepiou. Moveu a cabeça para baixo e para cima, como se fosse um aceno. Tchau, pessoal, falei baixinho. Boa vida aqui. A mãe se virou e começou a se mover mata adentro, seguida pelos filhotes. Era a despedida. Voltei ao caminhão emocionado. Tinha acabado de concluir uma das viagens mais extraordinárias da minha vida. 400 quilômetros, escoltado por uma família de sucuris que precisava de ajuda. Pessoal, vocês pensaram que a história terminava com a despedida da família de sucuris? Estavam enganados. O que descobri quando voltei a Cuiabá revelou uma situação muito mais grave e emocionante do que imaginava. Deixem seu like e ativem as notificações, porque essa investigação mudou tudo. No retorno para Cuiabá, 2 dias depois, não conseguia parar de pensar na experiência vivida. Uma família de sucuris não segue um caminhão por 400 quilômetros sem uma razão muito específica. Resolvi investigar o que realmente estava acontecendo na região de onde saíram os equipamentos de mineração. Minha primeira parada foi na empresa que havia contratado o transporte, a Mineração Dourada. Chegando lá, procurei conversar com o gerente de operações, Sr. Carlos. Sr. Carlos, tenho uma pergunta estranha. Vocês fizeram alguma obra recente que afetou cursos d'água? Por que a pergunta, João? Porque durante o transporte fui seguido por uma família de sucuris por 400 quilômetros. Elas pareciam estar fugindo de alguma coisa. Sr. Carlos ficou desconfortável com a pergunta. Olha, João, nossas operações seguem todas as normas ambientais. Não estou questionando isso. Só quero entender o que pode ter motivado o comportamento dos animais. Bem, recentemente tivemos que desviar um córrego para acessar uma nova área de lavra, mas foi tudo licenciado pelo órgão ambiental. Quando isso aconteceu? Há cerca de 3 semanas. A informação batia com o que Dr. Marcos havia me dito sobre os filhotes terem poucas semanas de vida. Se o córrego foi desviado 3 semanas atrás, bem na época em que os filhotes nasceram, isso explicava o desespero da mãe. Sr. Carlos, posso saber onde era esse córrego? Fica a uns 30 quilômetros daqui, na área da fazenda Santa Rita. Por que o interesse? Quero ver se consigo entender melhor o que aconteceu. No dia seguinte, fui até a região da fazenda Santa Rita. O que encontrei me deixou chocado e explicou completamente o comportamento da família de sucuris. Onde antes havia um córrego serpenteando pela mata, agora existia apenas um leito seco. O curso d'água havia sido totalmente desviado para atender às necessidades da mineração. Mas o mais impressionante foi o que encontrei nas margens do antigo córrego. Sinais claros de que ali havia sido um importante habitat de sucuris. Havia tocas abandonadas nas barrancas, rastros antigos na lama seca e até mesmo cascas de ovos, evidência de que aquele local era usado para a reprodução da espécie. Meu Deus, murmurei, esse era o berçário delas. A família que me seguiu não estava apenas procurando território novo. Elas haviam perdido o local onde nasceram, onde gerações de sucuris se reproduziam. Peguei meu celular
e liguei para Dr. Marcos, que havia me dado o cartão no posto. Dr. Marcos, João aqui. Descobri de onde vieram as sucures. Que bom, conte-me. Expliquei sobre o córrego desviado e os sinais de habitat destruído. Isso explica tudo, disse Dr. Marcos. Você não foi apenas seguido por uma família perdida. Você ajudou na migração forçada de uma espécie que perdeu território ancestral. Doutor, isso é legal? Podem simplesmente desviar um córrego assim? Se há licença ambiental, tecnicamente é legal. Mas isso não significa que seja correto do ponto de vista ecológico. E agora? O que acontece com as sucuris que ficaram na região? Essa é a pergunta crucial. Se havia uma população estabelecida ali, outras famílias também podem estar procurando novos territórios. A conversa com o Dr. Marcos me deu uma ideia. Se outras sucuris estavam passando pela mesma situação, talvez eu pudesse ajudar mais famílias. Voltei à região do córrego seco e fiquei observando por algumas horas. Não demorou muito para ver sinais de que Dr. Marcos estava certo. Durante a tarde, avistei pelo menos 2 outras sucuris de tamanho menor vagando pela área, claramente perdidas e procurando água. Elas estão desorientadas, percebi. Liguei novamente para Dr. Marcos e relatei a situação. Doutor, tem mais sucuris perdidas aqui. O que podemos fazer? João, isso é maior do que imaginávamos. Preciso envolver o IBAMA e especialistas em conservação. Como assim? Se o desvio do córrego afetou uma população inteira de sucuris, isso pode configurar crime ambiental. Mesmo com licença, se não houve estudo adequado de impacto na fauna, Dr. Marcos me explicou que, por lei, antes de qualquer obra que afete cursos d'água, deve ser feito um estudo detalhado sobre o impacto na fauna local. E se há animais ameaçados ou populações importantes, devem ser tomadas medidas de proteção. Doutor, como sabemos se foi feito esse estudo? Vou verificar junto aos órgãos competentes. Você pode documentar tudo o que está vendo aí? Passei o resto da tarde fotografando e filmando a área. Documentei o leito seco do córrego, as tocas abandonadas, os rastros antigos e também as sucuris desorientadas que ainda vagavam pela região. 2 semanas depois, Dr. Marcos me ligou com novidades surpreendentes. João, você não vai acreditar no que descobrimos. O que foi, doutor? O estudo de impacto ambiental da mineradora não identificou a presença de sucuris na região. Eles classificaram o córrego como área de baixa relevância ecológica. Mas isso é impossível. Eu vi com meus próprios olhos as evidências de que era um habitat importante. Exato. E tem mais. Conseguimos identificar que aquela região era um dos poucos locais de reprodução de sucuris conhecido na área. É um habitat crítico para a espécie. E agora? Agora o IBAMA vai abrir uma investigação. E sua história da família que seguiu seu caminhão virou evidência crucial de que os animais foram forçados a migrar. Gente, se vocês estão impressionados com essa reviravolta, deixem seus comentários. Uma simples viagem de caminhão se transformou numa investigação ambiental. 3 semanas após a investigação ter começado, fui convocado para depor no IBAMA. Meu relato sobre a família de sucuris, que me seguiu por 400 quilômetros, seria usado como evidência de que houve impacto significativo na fauna local. Senhor João, disse a fiscal do IBAMA, doutora Fernanda, seu testemunho é muito importante. Raramente temos evidências tão claras de migração forçada de fauna selvagem. Doutora, eu apenas transportei equipamentos. Não imaginava que estava no meio de uma situação ambiental. Mas foi exatamente por isso que sua evidência é valiosa. Você é uma testemunha neutra, sem interesse na questão ambiental, que presenciou comportamento animal excepcional. Durante o depoimento, relatei toda a experiência, desde o primeiro encontro com a sucuri na estrada até a despedida próxima ao Rio Madeira. A fiscal anotava tudo meticulosamente. Senhor João, em sua experiência como caminhoneiro, já havia visto comportamento similar em outros animais? Nunca, doutora. Em 30 anos de estrada, nunca vi animal selvagem seguir veículo por centenas de quilômetros. E a aparência da sucuri e dos filhotes? Pareciam saudáveis? A mãe, sim, mas estava visivelmente estressada. Os filhotes pareciam muito novos, assustados. Era como se tivessem sido forçados a sair de casa muito cedo. Após o depoimento, a doutora Fernanda me explicou os próximos passos.
Com base em seu relato e nas evidências coletadas por Dr. Marcos, vamos exigir que a mineradora realize um novo estudo de impacto ambiental, desta vez adequado. E a família que me seguiu? Como saber se elas estão bem? Dr. Marcos está coordenando uma expedição para localizar e monitorar as sucuris que migraram. Queremos saber se conseguiram se estabelecer nos novos territórios. A notícia me deixou ansioso. Durante semanas, não conseguia parar de pensar na família de cobras que havia ajudado. Um mês depois, Dr. Marcos me ligou com notícias que me emocionaram. João, encontramos sua família de sucuris. Sério, como estão? Estão muito bem. Elas se estabeleceram numa área próxima ao rio Madeira, exatamente onde você as deixou. E tem uma novidade incrível. Que novidade! A mãe teve mais filhotes. Conseguiu se reproduzir novamente no novo território. Isso é possível tão rápido? Sucuris podem ter 2 ninhadas por ano em condições ideais. O novo território que ela encontrou deve ser muito adequado. A notícia me encheu de alegria. A família não apenas sobreviveu à migração forçada, como prosperou no novo lar. Dr. Marcos, como vocês conseguiram identificar que era a mesma sucuri? Pela cicatriz que você mencionou no corpo dela. E mais, instalamos chips de monitoramento discretos. Agora podemos acompanhar o desenvolvimento da família. E os filhotes originais? Estão crescendo bem. Já são independentes, mas ainda ficam próximos à mãe. É uma família estruturada e saudável. 2 semanas depois, recebi um convite inesperado. Dr. Marcos me chamou para acompanhar uma expedição de monitoramento da família. João, você quer rever suas sucuris? Claro que quero. No sábado seguinte, acompanhei Dr. Marcos e uma equipe de biólogos até a região próxima ao rio Madeira, onde a família havia se estabelecido. Chegando ao local, usamos equipamentos de rastreamento para localizar os chips instalados nos animais. Não demorou muito para encontrarmos sinais da família. Elas estão a uns 200 metros daqui, disse Dr. Marcos, observando o equipamento. Próximas ao igarapé. Caminhamos cuidadosamente pela mata, até avistarmos a família. O que vi me emocionou profundamente. A sucuri matriarca estava descansando numa área sombreada próxima à água. Ao redor dela, havia 5 filhotes, os 2 originais agora bem maiores, e 3 novos bem pequenos. Ela dobrou o tamanho da família. Observei admirado. E olha só, disse Dr. Marcos apontando, os filhotes mais velhos estão ajudando a cuidar dos mais novos. É um comportamento de cooperação familiar. Permanecemos observando de longe por quase 1 hora. A família parecia completamente adaptada ao novo ambiente. Havia abundância de água limpa, presas adequadas e vegetação densa para a proteção. Dr. Marcos, posso me aproximar um pouco? Vamos tentar, mais devagar e sem movimentos bruscos. Caminhamos cuidadosamente até ficarmos a uns 20 metros da família. Quando a mãe me avistou, levantou a cabeça e ficou observando. Por alguns segundos tivemos aquele mesmo contato visual que havíamos estabelecido durante a viagem. Era como se ela me reconhecesse. Oi, gatinha, falei baixinho. Como você está e a família? Como resposta, ela fez um movimento suave com a cabeça, o mesmo que havia feito na despedida próxima ao depósito. Ela lembra de você, sussurrou o Dr. Marcos impressionado. Sucuris tem memória visual excelente. Os filhotes mais velhos também me observavam com curiosidade, sem demonstrar medo. Era evidente que a mãe havia transmitido para eles que eu era uma presença segura. É incrível, murmurei. Elas realmente me consideram parte da família. Ficamos ali por mais alguns minutos, antes de nos afastarmos. Não queríamos perturbar demais o ambiente natural deles. Voltando para Cuiabá, Dr. Marcos me contou sobre os resultados da investigação do IBAMA. João, a mineradora foi multada em $2 milhões por danos ambientais não declarados. Tão alto assim? Descobrimos que não foi apenas um córrego afetado. Foram 3 cursos d'água, atingindo pelo menos 15 famílias de sucuris e várias outras espécies. E agora? O que vai acontecer? Eles são obrigados a criar um corredor ecológico conectando os antigos territórios aos novos e financiar um programa de monitoramento da fauna por 5 anos. A notícia me deixou orgulhoso. Uma simples viagem de caminhão havia resultado em proteção ambiental significativa para toda a região. Pessoal, o que vocês vão ouvir agora é como a história da família de sucuris
que me seguiu por 400 quilômetros, se transformou num movimento de proteção ambiental que mudou a forma como obras de infraestrutura são planejadas no Brasil. Deixem seu like e se inscrevam porque o impacto dessa descoberta foi muito além do que imaginávamos. 3 meses após a investigação do IBAMA, minha história começou a se espalhar pela mídia nacional. O caso da sucuri migratória, como a imprensa apelidou, virou símbolo da necessidade de estudos ambientais mais rigorosos. Recebi um convite para participar de um programa de TV nacional sobre meio ambiente. Senhor João, disse a apresentadora, como se sente sabendo que sua experiência como caminhoneiro ajudou a proteger dezenas de animais selvagens? Ainda estou processando tudo, respondi. Quando aquela cobra começou a me seguir, só queria entender o que estava acontecendo. Nunca imaginei que resultaria numa descoberta tão importante. E qual mensagem o senhor deixa para outros caminhoneiros? Que prestem atenção no comportamento dos animais na estrada. Eles podem estar tentando nos contar algo importante. O programa teve grande repercussão. Nas semanas seguintes recebi centenas de mensagens de caminhoneiros relatando suas próprias experiências com animais selvagens. Um caminhoneiro do Pará me escreveu: João, depois de ver sua história, comecei a prestar mais atenção. Semana passada vi vários macacos atravessando a estrada sempre no mesmo ponto. Denunciei para o IBAMA e descobriram que tem uma obra irregular afetando o território deles. Outro de Minas Gerais. Sua sucuri me inspirou. Agora, sempre que vejo animal ferido ou perdido na estrada, paro para ajudar. Já salvei 3 animais em 2 meses. As mensagens me mostraram que a história estava criando consciência ambiental entre os caminhoneiros brasileiros. Dr. Marcos me procurou com uma proposta interessante. João, que tal criarmos um programa de treinamento para caminhoneiros identificarem sinais de problemas ambientais? Como funcionaria? Caminhoneiros são os profissionais que mais circulam pelas estradas brasileiras. Vocês veem mudanças ambientais antes de qualquer um. Se souberem identificar e reportar problemas, podem se tornar guardiões do meio ambiente. A proposta me empolgou. Junto com o Dr. Marcos e uma equipe de biólogos, criamos o Projeto Caminhoneiro Ambiental, um programa de capacitação para transformar motoristas de caminhão em monitores ambientais voluntários. O primeiro curso foi realizado numa universidade de Cuiabá e contou com 50 caminhoneiros interessados. Ensinamos como identificar migração anormal de animais, sinais de poluição em rios e córregos, desmatamento irregular, comportamento animal que indica estresse ambiental, como reportar descobertas aos órgãos competentes. A receptividade foi incrível. Os caminhoneiros se mostraram muito interessados em contribuir para a proteção ambiental. Seu Pedro, de 62 anos e 40 anos de estrada, comentou após o curso: Nunca pensei que minha profissão pudesse ajudar a proteger a natureza. Agora sei que posso fazer a diferença. Dona Maria, uma das poucas caminhoneiras mulheres, acrescentou: A história do João me emocionou muito. Quero ajudar outras famílias de animais como ele ajudou as sucuris. 6 meses após o primeiro curso, os resultados começaram a aparecer. Caminhoneiros formados pelo programa reportaram 23 casos de poluição irregular de rios, 15 situações de desmatamento não autorizado, 8 casos de animais selvagens em migração forçada, 12 descobertas de lixões clandestinos. João, disse Dr. Marcos durante uma reunião de avaliação, vocês criaram uma rede de monitoramento ambiental móvel. É revolucionário. O programa chamou a atenção do Ministério do Meio Ambiente, que decidiu torná-lo política pública nacional. Senhor João, disse o subsecretário durante uma cerimônia em Brasília, o projeto Caminhoneiro Ambiental será implementado em todos os estados brasileiros. Vocês criaram um modelo de participação social na proteção ambiental. Receber reconhecimento do governo federal foi emocionante, mas o que mais me orgulhava eram as histórias individuais de animais salvos pelos colegas caminhoneiros. Como a de seu José, do Ceará, que identificou uma migração anormal de aves e descobriu um vazamento químico que estava envenenando uma lagoa. Ou a de Dona Rita, do Rio Grande do Sul, que notou comportamento estranho em uma família de capivaras e ajudou a descobrir contaminação de um rio por agrotóxicos. Cada história me lembrava da família de sucuris que havia mudado minha vida. Um ano após o início do programa, Dr.
Marcos me deu uma notícia incrível. João, nossa sucuri matriarca teve mais filhotes. É a terceira ninhada desde que chegou ao novo território. Isso significa que ela está realmente bem adaptada? Mais que isso, ela se tornou a matriarca de toda uma população de sucuris na região. Outras fêmeas estão se estabelecendo próximas a ela. Como assim? Sucuris têm comportamento social mais complexo do que imaginávamos. A sua família se tornou um núcleo de atração para outras sucuris da região. Ela está criando uma nova colônia. A notícia me encheu de orgulho. A cobra que me seguiu por 400 quilômetros não apenas encontrou novo lar, como se tornou líder de uma comunidade inteira. Dr. Marcos, posso visitar elas novamente? Claro. Na verdade, queremos que você acompanhe uma expedição especial. Na semana seguinte, participei de uma expedição científica para documentar o crescimento da população de sucuris na região do Rio Madeira. O que encontramos superou todas as expectativas. A área que antes abrigava apenas uma família, agora tinha pelo menos 12 sucuris adultas e mais de 30 filhotes de diferentes idades. Havia se tornado um verdadeiro berçário da espécie. Isso é extraordinário, disse a bióloga doutora Ana, especialista em sucuris. Esta pode ser a maior concentração de sucuris reprodutoras já documentada na região. E tudo começou com uma família, observei emocionado. Durante a expedição, conseguimos localizar minha sucuri original. Ela estava numa posição central da colônia, claramente respeitada pelas outras. Quando me aproximei, ela demonstrou o mesmo reconhecimento de sempre. Os filhotes mais velhos, agora quase adultos, também me observaram sem medo. Ela me ensinou para toda a família que humanos podem ser aliados, percebi. Exato, confirmou doutora Ana. Sucuris têm aprendizado social. A confiança que ela desenvolveu por você foi transmitida para toda a colônia. A expedição revelou que a região havia se tornado um modelo de conservação. A mineradora, cumprindo as determinações do IBAMA, havia criado corredores ecológicos que permitiram a migração segura de várias espécies. João, disse doutora Ana, sua história não salvou apenas uma família, salvou toda uma população de sucuris e criou um modelo de conservação que está sendo replicado em outros estados. Voltando de Porto Velho, refleti sobre toda a jornada. Havia começado com uma experiência estranha, ser seguido por uma cobra gigante e se transformado numa missão de vida. O projeto Caminhoneiro Ambiental agora estava ativo em 15 estados, com mais de 2.000 caminhoneiros treinados como monitores ambientais voluntários. Gente, se vocês estão se emocionando acompanhando esse impacto, deixem seus comentários contando como pretendem ajudar o meio ambiente. Pequenas ações podem gerar grandes transformações, mas a história estava longe de terminar. 3 meses depois da expedição, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. João, aqui é Dr. Marcos. Preciso que você venha urgente para Cuiabá. O que aconteceu, doutor? Sua sucuri fez algo inacreditável. Ela está guiando outras famílias de animais para a mesma região. Temos uma migração em massa acontecendo. Como assim migração em massa? Várias espécies, capivaras, jacarés, lontras, aves aquáticas, estão seguindo as rotas que as sucuris estabeleceram. É como se elas tenham criado um corredor de migração natural. A notícia me deixou sem palavras. A família que eu havia ajudado estava agora ajudando outras espécies a encontrar território seguro. Dr. Marcos, isso é normal? Não, João. É extraordinário. E você precisa documentar isso conosco. Pessoal, chegamos ao final desta história incrível que começou com uma sucuri gigante me seguindo por 400 quilômetros e se transformou num movimento ambiental nacional. Se vocês acompanharam toda essa jornada, sabem que foi muito mais que um encontro com fauna selvagem. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem, porque essa história precisa inspirar mais pessoas. Quando cheguei a Cuiabá para documentar a migração em massa, que Dr. Marcos havia descoberto, não estava preparado para o que encontraria. A região próxima ao antigo córrego seco havia se tornado um verdadeiro êxodo animal. João, disse Dr. Marcos me recebendo, você precisa ver isso. É algo nunca documentado na literatura científica. Seguimos para a área afetada pela mineração e encontramos uma cena impressionante. Dezenas de animais de diferentes espécies estavam se movendo na mesma direção,
Exatamente a rota que minha família de sucuris havia usado meses atrás. Eles estão seguindo o caminho das sucuris, observei admirado. Exatamente. Sua sucuri não apenas encontrou o território adequado para a própria família. Ela criou uma rota de migração que outras espécies estão usando. Durante 3 dias, acompanhamos e documentamos o fenômeno. Famílias inteiras de capivaras, grupos de lontras, bandos de aves aquáticas e até jacarés jovens estavam fazendo a mesma jornada que as sucuris haviam feito. Como eles sabem da rota? Perguntei para a doutora Ana, que havia se juntado à expedição. Animais comunicam através de sinais que ainda não compreendemos completamente. As sucuris devem ter deixado rastros químicos, sonoros ou visuais, que indicam caminho seguro para a água limpa. Então, minha sucuri virou guia turística da fauna local? Mais que isso, ela se tornou uma líder de conservação natural. A descoberta trouxe cientistas de várias universidades para estudar o fenômeno. O que havia começado como um caso isolado de impacto ambiental se tornou objeto de pesquisa internacional. Dr. Roberto, da Universidade de São Paulo, me explicou a importância. João, o que sua sucuri criou é um corredor migratório espontâneo. Isso prova que os animais têm capacidade de adaptação e organização muito maior do que imaginávamos. E isso pode ser replicado em outros lugares? É exatamente o que queremos descobrir. Se entendermos como sua sucuri estabeleceu essa rota, podemos ajudar outras populações animais afetadas por obras humanas. 6 meses depois, a pesquisa resultou em algo revolucionário: o primeiro protocolo de migração assistida do Brasil. Baseado na experiência da família de sucuris, o protocolo estabelecia como identificar animais em migração forçada e como criar corredores seguros para eles. Senhor João, disse o ministro do Meio Ambiente, durante o lançamento do protocolo, sua experiência mudou a forma como o Brasil lida com impactos ambientais de grandes obras. O protocolo se tornou obrigatório para todas as obras que afetassem cursos d'água no país. Empresas agora eram obrigadas a monitorar e assistir migrações animais forçadas. Mas para mim, o reconhecimento mais importante veio de onde menos esperava. 2 anos após o início de tudo, estava fazendo minha rota habitual quando parei no mesmo posto onde havia encontrado o Dr. Marcos pela primeira vez. João, disse o frentista, o senhor é famoso aqui. Tem uma placa falando da sua história. Realmente havia uma placa comemorativa no posto. Aqui começou a descoberta do corredor migratório das sucuris, projeto que revolucionou a conservação ambiental brasileira. Que exagero, pensei, meio envergonhado. Mas durante o lanche, vários caminhoneiros se aproximaram para conversar. João, sua história me inspirou a fazer o curso do projeto Caminhoneiro Ambiental, disse um. Por causa da sua sucuri, já salvei 3 famílias de animais na estrada, comentou outro. Meu filho quer ser biólogo por causa da sua história, acrescentou um terceiro. Percebi que o impacto real não estava nos protocolos oficiais ou reconhecimentos governamentais. Estava na mudança de mentalidade das pessoas. Uma semana depois, Dr. Marcos me ligou com a melhor notícia de todas. João, quer fazer uma visita especial à sua família de sucuris? Sempre quero. Como elas estão? Você não vai acreditar. Precisa ver pessoalmente. No domingo seguinte, acompanhei Dr. Marcos até a região do Rio Madeira. O que encontrei me deixou emocionado até as lágrimas. A área havia se tornado um verdadeiro santuário natural. Dezenas de espécies diferentes conviviam harmoniosamente ao redor dos igarapés e áreas alagadas. E no centro de tudo estava minha sucuri matriarca. Ela se tornou a prefeita deste ecossistema, brincou Dr. Marcos. A sucuri original, agora claramente mais velha, mas ainda imponente, estava numa posição central, onde podia observar toda a colônia que havia se formado ao redor dela. Quando me aproximei, ela demonstrou o mesmo reconhecimento de sempre. Mas desta vez, havia algo diferente. Ao redor dela, não apenas seus filhotes, mas filhotes de outras sucuris também se aproximaram de mim sem medo. Ela ensinou para toda a comunidade que você é seguro, observou o Dr. Marcos. É como se eu fosse um membro honorário da família, disse emocionado. Ficamos observando por horas. A colônia havia criado uma organização social complexa, com diferentes famílias ocupando territórios específicos, mas compartilhando recursos e cuidado com os filhotes.
Dr. Marcos, isso é normal em sucures? Não, João, isso é único. Sua sucuri criou um modelo social novo para a espécie. Voltando para casa naquele dia, refleti sobre toda a jornada. Havia começado 3 anos atrás, com uma experiência estranha na estrada, e se transformado numa lição de vida sobre conexão, confiança e responsabilidade ambiental. Hoje, o projeto Caminhoneiro Ambiental está ativo em todos os estados brasileiros e sendo replicado em outros países da América Latina. Mais de 5.000 caminhoneiros foram treinados como monitores ambientais, resultando na descoberta e proteção de centenas de espécies ameaçadas. Mas o legado mais importante para mim é pessoal. Aprendi que todos nós somos guardiões do meio ambiente, independente de nossa profissão ou formação. A sucuri que me seguiu por 400 quilômetros me ensinou que animais são seres inteligentes, com sentimentos e capacidade de criar vínculos, que eles podem ser nossos aliados na construção de um mundo mais equilibrado. Ela me mostrou que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando paramos para prestar atenção em quem precisa de ajuda ao nosso redor. Quantas vezes passamos por situações onde alguém, humano ou animal, está pedindo socorro, mas estamos ocupados demais para perceber? A experiência com a família de sucuris me fez mais atento, mais compassivo, mais responsável. E aparentemente inspirou milhares de outras pessoas a serem também. Na semana passada, uma professora de Goiás me enviou um vídeo de seus alunos de 7 anos encenando a história da sucuri do João. Ver aquelas crianças aprendendo sobre amor aos animais e proteção ambiental através da nossa história foi o maior prêmio que poderia receber, porque no final das contas educar uma geração sobre o valor da vida selvagem é o melhor legado que podemos deixar. Hoje, sempre que passo pela BR-364, lembro daquele momento em que vi uma cobra gigante atravessando a estrada. Se tivesse buzinado para apressá-la, ou tentado passar por cima, nada disso teria acontecido. Mas escolhi parar, escolhi respeitar, escolhi me interessar pelo bem-estar dela. E essa escolha simples mudou minha vida e a vida de milhares de animais selvagens pelo Brasil. A lição que deixo para todos vocês é: quando encontrarem um animal na estrada, lembrem-se da história da sucuri que mudou o Brasil. Parem, observem, se coloquem no lugar dele. Talvez vocês também descubram que ajudar uma família animal pode mudar não só a vida deles, mas a vida de vocês também. Muito obrigado por terem acompanhado essa jornada incrível comigo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem, porque histórias como essa precisam inspirar mais pessoas a serem guardiões da natureza. E lembrem-se sempre, na estrada da vida, todos nós somos conectados, humanos e animais. Cuidar uns dos outros é cuidar do futuro do planeta. Um grande abraço do João Estradeiro, e que nossa jornada continue inspirando amor e proteção à vida selvagem. Até a próxima história, pessoal.